começar a transmissão no Facebook e no YouTube. E a gente vai falar hoje um pouco de Strategic Foresight, ou seja, Foresight estratégico, prospectivo estratégico aplicado, cases. Como é que é isso na prática, o que que isso trouxe de resultado, por que que é importante. E eu vou dividir mais ou menos durante 30, 40 minutos o que a W tem feito nos últimos anos, em termos de labs, em termos de projetos completos de Strategic Foresight. Isso não é uma novidade aqui no Brasil, essa é uma disciplina que os governos usam há muito tempo, algumas empresas de grande porte usavam há muito tempo, é uma disciplina que o mundo conhece há um bom tempo, mas aqui no Brasil a gente ainda fala muito em futurismo, em métodos de inovação, em estudos de futuros, a gente está começando a ganhar tração, Foresight também, mas Foresight não é só cenário, nem só prospectiva estratégica, que muita gente liga a Godet e a Juvenel, e cenários são muito importantes, mas eles são uma parte do Foresight. Então, eu vou explicar um pouco o que que é Foresight estratégico minimamente, e hoje o papo é sobre o case aplicado, como é que isso funciona na realidade, que tipo de resultado isso traz. Se você quiser saber um pouco mais sobre o que é Foresight, você pode ir lá no nosso site, baixar um e-book, lá tem uma explicação, a gente está renovando agora todos os nossos e-books, vai ser um livro muito legal antes do final do ano, mas lá você pode entender um pouco melhor o que que é estudos de futuros, o que que é Foresight, o que que é Foresight estratégico, o que que é prospectiva, o que que é Futures Literacy, que é uma competência que a Unesco está propagando pelo mundo. E essas são competências para o mercado atual, não são para o futuro. Então, a gente sabe que quem se antecipa está sempre na frente. Muita gente me diz aqui, eu tenho repetido isso, que mas a maioria das pessoas não pensa assim. Foresight não é para a maioria das pessoas. Foresight é algo para quem quer se destacar, para quem quer andar na frente, para quem quer antecipar o futuro, para quem quer liderar e não apenas responder. Então, super boas-vindas para quem está no Facebook, super boas-vindas para quem está no nosso Zoom, para quem vai assistir a gravação e para quem está no nosso YouTube. Eu estou também com o Vinícius aqui, Vini, a hora que você quiser entrar e me ajudar ou me interromper, fique à vontade. Perguntas podem ser colocadas no chat, eu vou tentar responder, mas agora é uma narrativa um pouco de como acontecem os projetos na prática. Então, antes de eu compartilhar o nosso case completo, e eu vou fazer algumas comparações hoje diferentes, eu queria dizer que a W Futurismo, desde 2012, vem falando de futuro, desde 2016 a gente vem se aperfeiçoando na disciplina de Futures Studies, no plural, estudos de futuros, e nas metodologias de Foresight. Então, eu viajei para as maiores escolas do mundo, para as melhores escolas do mundo, aprendi os conceitos, fundamentos, enfim, fiz um mix de metodologias. Hoje nós temos o nosso próprio cardápio, nosso próprio framework, e uma das coisas muito mais difíceis de explicar é qual é a diferença do Foresight estratégico para o planejamento estratégico, como os dois se encontram, como eles se mergem. E eu vou agora, na Convenção Mundial da Federação de Estudos de Futuros de Berlim, mostrar um pouco como é o framework que a gente faz a união do planejamento com a prospectiva estratégica. Porque sim, a gente tem que planejar, só que o planejamento tradicional não atende mais, e o Foresight por si só talvez não seja o suficiente ainda, mas eu acho que ele vai ganhar mais tração do que o restante. Então, o mercado atual, especialmente o mercado brasileiro, ele está muito voltado para a inovação. E isso é muito bom, porque a gente não tem outro caminho a não ser inovar, reinventar, ressignificar. Mas a inovação, ela não deixa de ser uma resposta de curto prazo para as demandas que estão surgindo por aí. E os ecossistemas de inovação, eles estão criando realmente coisas incríveis, maravilhosas, que estão transformando o nosso mundo. Mas a inovação é o que pavimenta o presente em direção ao futuro. Se a gente não tem uma direção de futuro, dificilmente a inovação vai ter um destino, um longo prazo. Então, a diferença de um lab de inovação
para um lab de foresight é que o lab de foresight olha para o longo prazo e volta e faz subprojetos de inovação de curto prazo que vão se encaixando nesse roadmap de longo prazo. O foresight, ele dá um sentido, uma direção, um destino, um caminho para as iniciativas de inovação. E eu vejo que muitas empresas ficam imersas em tecnologia, ficam imersas em agile, agora estão imersas em diversidade e inclusão, e ok. Mas essas são pautas atuais que são condição para a gente mudar a cultura, mudar a estrutura, mudar o jeito de funcionar e realmente ter algum tipo de futuro. Mas essas pautas não são o futuro em si, elas são a ponte do presente para o futuro. Então, o Strategic Foresight, ou Foresight, ele pode ser aplicado de diversas formas. A gente usa o Foresight para desafiar o status quo, para mudar o mindset, para mudar o modelo mental, para mudar as decisões estratégicas. Por quê? Se você presume que o futuro é uma continuidade lógica do presente, você vai tomar decisões erradas. E os cases que nós aplicamos aqui no Brasil nos mostram o nível de miopia das empresas que não olham de forma estruturada para o futuro e que estão apenas imersas na inovação. Há 2 anos atrás, os cases nos mostravam um alto nível de negação, que não existe mais. As empresas realmente achavam que parte do mercado delas não ia desaparecer. E essa afirmação hoje, ela não cabe mais. A gente já se deu conta que muito do que existe vai, de fato, deixar de existir em todos os segmentos. Outras coisas vão se adaptar. Outras coisas precisam ser criadas. Então, o foresight, ou estudos de futuros, ou futuristas, não trabalham na vala comum, não fazem o que todo mundo está fazendo e muito menos seguem tendências, ou ficam presas a uma construção de cenário. Cenário é uma das metodologias, tem um porquê se fazer cenário, e eu vou explicar hoje um pouco como isso é feito na prática e por quê. Mas a gente trabalha naquilo que ainda não existe. Então, o meu foco não é ajudar as empresas na operação. Não é ajudar as empresas apenas na inovação. É dar para a inovação um pouco mais de sentido estratégico e dar para a inovação uma rota de futuro, para que a inovação do presente faça sentido. Porque essa fórmula de apostar em 8 projetos para ver se um dá certo e gastar um dinheiro enorme, um tempo enorme das pessoas, comprovadamente é uma educação financeira questionável, é um uso do recurso financeiro que não é a melhor versão e acaba desengajando muita gente nessa coisa de teste não dá certo, enfim. Então, eu acho que a gente pode inovar, inclusive, com um pouco mais de estrutura. Então, vou começar falando um pouco dos cases que a W tem aplicado aqui no Brasil. Eu sei que tem muito futurista, muito pensador de futuro. Quanto mais futurista tiver, mais feliz a gente fica. Quanto mais pensador de futuro tiver, mais feliz a gente fica. Mas futurista profissional precisa ser qualificado em uso de método, assim como médico, como engenheiro. A gente precisa ser qualificado em método. Então, ajudar empresas a pensar no futuro não é ficar fazendo labs, hackathons, festivais, palestras ou oficinas de inovação. Ajudar empresas a pensar no futuro é você saber conduzir o grupo estratégico para que ele saia da caixa, olhe para futuros plurais, volte, tome decisões melhores e crie estratégias múltiplas para que a tentativa, as apostas, os acertos e erros não tenham um caminho tão cego assim como a gente vem propagando na inovação. Não há certeza sobre o futuro, não há garantia sobre o futuro, mas o foresight, ele ajuda a gente a usar a estratégia como um recurso. Então, a gente é livre para tudo. A gente pode tudo, mas a gente não deve tudo. E a gente pode construir um caminho muito mais lógico, muito mais pragmático, se a gente tiver método. Então, nos últimos 2 anos, o que a gente aplicou de fato aqui? Nós tivemos algumas empresas que nos procuraram para fazer workshops de prospectiva estratégica, para que eles pudessem entender como a prospectiva estratégica é diferente do planejamento estratégico.
Isso foi feito, antes da pandemia, era feito em 2 dias presenciais, com um grupo muito diverso, que sim tomava decisões no negócio. Nos últimos 2 anos, a gente fez isso online, porque não tinha mais como fazer o encontro presencial, e se mostrou tão ou mais eficiente quanto, a não ser que o grupo seja maturo. E o grande resultado dos workshops de Foresight é, em primeiro lugar, o entendimento de que trazer a pauta do futuro para discussão precisa de recorte, precisa de escopo, precisa de objetividade, precisa de clareza. A gente não pode falar do futuro de qualquer forma, porque a conversa fica esquizofrênica e a gente acaba não criando nada. A segunda coisa que os workshops trazem fortemente é que na hora que a gente faz um mapeamento das mudanças, as pessoas que até então negavam o futuro passam a entender que o futuro já está presente, elas começam a enxergar que aquilo que elas achavam que era um movimento não é nada, a não ser uma fonte fake. Elas começam a olhar com mais clareza os sinais de mudança que já estão impactando o negócio e que exigem decisões imediatas, planos urgentes, mudanças operacionais urgentes. Elas começam a enxergar novas oportunidades que até então elas não tinham visto e começam a imaginar coisas no futuro muito sutilmente, ainda com muita timidez, que até então tinham sido impensadas, inclusive abraçar novos mercados, novos produtos, por exemplo, ou pivotagens. Eu costumo dizer que disrupção é uma inteligência estratégica de negócio, não é acaso, você não acorda tendo uma ideia, você pode construir essa ideia. Assim como nos assuntos mais holísticos, a gente chama de fé raciocinada, você acredita em coisas com base de dados de conhecimento, o futuro também pode ser raciocinado. Ele não é previsível, jamais, mas ele pode ser raciocinado porque ele se manifesta muito antes. E a gente pode rastrear sinais. Então, as empresas que nos procuraram para fazer oficinas de workshop, não programas completos, foram empresas que tiveram um grande ganho e que conseguiram entender que planejar não é o suficiente e que o planejamento estratégico tradicional, ele está cheio de lacunas para o mundo moderno. Ele sempre foi cheio de lacunas. A estratégia vem da arte da guerra. Ela foi imputada nos negócios em algumas décadas atrás, mas no mundo industrial ela virou muito metanumérica e plano tático. Até hoje eu vejo grandes empresas contratarem grandes consultorias que criam planejamentos estratégicos, por exemplo, para o ano seguinte, sem nenhum apelo emocional, sem nenhuma visão, sem nenhuma ambição. Apenas metas, táticas e coisas para fazer. Isso não engaja ninguém, isso não motiva ninguém, isso não sensibiliza o cliente, isso jamais vai atrair abundância e nunca esse tipo de planejamento vai ter um resultado exponencial. E o Foresight proporciona a oxigenação disso. Então, eu olho daqui para o futuro e do futuro para o presente, e aí eu tenho um planejamento muito mais rico, né? Fora que eu sou uma estrategista estudiosa, formada no conceito e na prática, e eu fico impressionada como os executivos que cuidam da estratégia são pouco estratégicos, são muito operacionais e não conseguem dizer realmente de forma sólida para onde estamos indo, por que estamos indo, o que queremos construir, quais são as etapas. Então, eu acho que essa é uma disciplina que a gente precisa aprender muito. Nos labs de Foresight, quando a gente faz os labs de Foresight aplicado, a gente costuma também fazer encontros online e a gente vem de trás para frente. Então, a gente estabelece, eu vou publicar, nós temos lá no nosso site, nas publicações, um lab de consumo já publicado, e na semana que vem, um lab de saúde também vai ser publicado, que foi feito com os nossos alunos aqui, com as metodologias de Foresight, e a diferença é que a gente olha para o longo prazo, olha para uma solução ambiciosa, e de lá a gente vai voltando, e o nosso lab cria uma solução para o presente, 2 soluções para o meio do caminho, e uma grande solução para que a gente faça no futuro
algo realmente memorável. Vou dar um exemplo. Então, os Foresight Labs da W Futurismo, eles têm como premissa pensar em mudança de longo prazo. Então, no Lab de Saúde, por exemplo, que o Vinícius tocou muito bem com os nossos alunos e com a equipe daqui, a gente começou tentando entender qual era o problema atual, como fazem as oficinas de inovação. E a gente viu que, por exemplo, num pronto-socorro, as pessoas perdem muito tempo até serem atendidas, e a gente queria criar uma solução para isso. Então, a gente criou uma solução para que o paciente, quando esteja saindo de casa e quando ele chega no pronto-socorro, ele já é atendido em pouquíssimo tempo pelo médico, porque toda aquela etapa chata já foi cumprida, ele faz de casa, ele mesmo se autoatende, ele passa por, claro, isso limitando o tipo de atendimento que ele precisa, uma pessoa que está infartando não vai poder usar esse tipo de serviço, mas a gente criou uma solução para diminuir o tempo do paciente desde a saída de casa até que ele seja atendido pelo médico no pronto-socorro, e a gente teve uma solução, e aí a gente busca investimento, enfim. Depois que esse projeto está construído, a gente tem uma segunda ideia, que é expandir isso também para os centros de exame dos hospitais e para todos os laboratórios. A terceira ideia é que os hospitais e os laboratórios passem a usar os seus espaços físicos para criar um centro de educação para que cada paciente seja seu autogestor de saúde. E isso, nos próximos anos, faça com que os hospitais e os laboratórios tenham verdadeiros espaços sociais onde as pessoas vão aprender a como cuidar da sua saúde de forma preventiva. Para que a gente, em 2040, chegue no You Are Your Doctor. Ou seja, você é o gestor da sua saúde, você tem apoio da rede médica e você faz saúde preventiva e não mais saúde paliativa. Então, a diferença de um lab de inovação para um lab de foresight é que a gente tem múltiplos projetos dentro de uma estrada que vão levar realmente a uma grande mega shift, uma grande mudança. Então, hoje, enquanto o paciente é mal atendido, não se responsabiliza pela sua saúde, está tendo dados em todos os lugares, não está conectado ainda, tem dificuldade de ser atendido e tem um mindset passivo, a gente criou uma solução para o pronto-socorro imediata, que tem a ver com inovação, uma solução secundária para laboratórios, né, que já é um desdobramento, uma solução para hospitais e para laboratórios nos seus espaços físicos, que vão ter que ser ressignificados, e uma jornada de longo prazo, onde a gente educa o paciente e instrumentaliza o paciente para que ele chegue em 2040 apto na sua saúde preventiva e apto no seu autogerenciamento da saúde. Essa é a diferença de um Foresight Lab, de um lab, por exemplo, de inovação. E agora eu vou falar um pouquinho do nosso case de Foresight estratégico aplicado, um deles. Eu vou falar de um deles, mas eu vou trazer os outros também que estão em andamento, para que a gente possa entender um pouquinho o que eles têm em comum e qual é a diferença. Eu vou tentar compartilhar minha tela. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu só colocar em visualização de slides. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouco disso, depois vocês podem entrar lá no site, vocês podem baixar o case, tá? Porque o case, ele tá lá, divulgado, autorizado pela empresa, é uma indústria química que tem a ver com personal care e que tem a ver também com produtos de nutrição, vet, enfim. Então, a gente foi chamado para ajudar a empresa na transformação digital. No nosso segundo case, nós fomos chamados para mudar o mindset que estava extremamente atrasado no ambiente dessa indústria dermocosmética. No terceiro case que a gente tem, nós somos chamados para qualificar o RH para o mundo do futuro, para o mundo das organizações do futuro. No quarto case, nós tivemos um pequeno negócio de café e livraria que nos buscou como mentores de futuro para entender o que eles iam fazer com o negócio, por exemplo. E ao longo do caminho aqui, eu vou mostrar um pouco esse aqui que já está escrito, que vocês podem baixar e ler depois, e o que os outros também tiveram de dificuldade e de coisas em comum. Então, nós entramos na Akia, que é uma indústria química de personal care, e a ideia era
ajudá-los na transformação digital. E nós dissemos que a transformação digital era só uma etapa dessa jornada para o futuro. E o case foi inédito porque ele foi completo, ele durou 12 meses, todos os outros duraram 12 meses, menos o da cafeteria, que é um negócio mais pequeno. E nesses 12 meses a gente conseguiu realmente uma transformação muito grande em todos os aspectos, sem deixar de honrar aquilo que estava acontecendo no presente. Então, o projeto se chamou 2030, isso aconteceu em 2019, final de 2019, foi um projeto que foi altamente impactado pela pandemia, porque ele aconteceu em 2020, então até metade do caminho a gente foi presencial, depois teve que ir tudo para o online, e a gente conseguiu ressignificar toda a companhia em termos de estrutura, filosofia, cultura, processo, visão, enfim. Era uma empresa que a estratégia ficava muito na cabeça do CEO, e ele fez um trabalho espetacular e se tornou grande campeão de causa, dessa construção de futuro, ele que agrega, ele que realmente comanda essa jornada. E no meio do caminho a gente teve muitas revelações e muitas coisas bacanas. Então, a principal coisa foi uma reengenharia total do negócio, tanto estratégica quanto estrutural. Então, como a gente ajudou o cliente nesse trabalho de Strategic Foresight aplicado? Primeiro, a gente foi lá e fez um diagnóstico para entender como é que o negócio estava. Eu tenho uma equipe aqui experta em fotografar o ambiente. Como é que está a inovação, como é que está a cultura, onde é que está o mindset, quem está reagindo, quão prontos eles estão para o futuro. Eu não entro em questões operacionais, porque quem cuida da operação não é quem cuida de futuro. Então, eu não entro mais para consertar problemas operacionais que não funcionam, eu construo coisas novas, óbvio, inovação, futuro e tudo mais. Então, a gente entrou principalmente para trazer para essa empresa uma visão de longo prazo comum a todos, que pudesse ser anunciada, que pudesse ser comprada pelo cliente, que pudesse posicionar a empresa no mercado de uma outra forma. A empresa estava sentindo bastante, os últimos anos, o impacto da concorrência, o fato dos clientes estarem buscando coisas novas, e a empresa, eu acho que tinha um horizonte talvez não positivo, e ela voltou a subir de uma forma bastante exponencial. Então, a gente entrou lá para organizar os assuntos, para conectar tudo e para levar essa empresa para uma visão de futuro. A gente começou fazendo um diagnóstico que trouxe muita emoção ruim e muita narrativa pessimista. Não temos tempo para nada, não, sempre temos mais uma coisa para fazer, não conseguimos olhar para o mercado, não sabemos direito qual é a nossa estratégia, as mudanças estão acontecendo, a gente não sabe direito o que é. E eles trouxeram algumas sensações boas no primeiro momento em relação ao negócio, ao engajamento, a acreditar sim que a empresa tinha futuro, mas se vocês olharem aqui embaixo nas devolutivas de diagnóstico, a gente tem uma caixinha verde pequena, enquanto a caixinha vermelha de sentimentos negativos está muito maior. Então, no ambiente, a gente encontrou realmente muito mais emoção negativa do que positiva, o que faz com que o ambiente muitas vezes tenha baixo nível de engajamento, baixa esperança de futuro e, obviamente, um pouco de esquizofrenia organizacional, porque as pessoas não têm muita clareza. Entramos e lançamos o projeto, dissemos, aqui viemos, e da mesma forma isso aconteceu nos outros cases, então eu já vou puxar agora o paralelo. No case número 2, que é um case de indústria dermato, a gente encontrou uma equipe absolutamente desfuncional, que não interagia, que não falava a mesma linguagem, que estava completamente perdida em relação ao futuro, estava só cuidando do presente. No case número 3, nós encontramos uma equipe de analistas muito alinhada, uma equipe de gestores muito operacional, e talvez muita dúvida na transformação da indústria, que estava indo de uma indústria tradicional para uma smart industry, e eu acho que a gente encontrou as pessoas com um nível de prontidão muito baixa para o futuro, realmente sem entender o que realmente estava acontecendo, até que a jornada começou.
No case da cafeteria, nós encontramos empresários muito desesperançosos, cansados e sem saber o que fazer para o futuro. Muito bem. Entramos no cliente, aqui eu vou voltar para o nosso case da Kia, definimos qual seria o debate em torno do que a gente ia falar, o que a gente ia discutir nessa jornada estratégica. Chequei um pouco e vi que não havia um planejamento estratégico claro, e em todos os outros cases isso se repete, ou não tem um planejamento estratégico claro, ou o planejamento estratégico é muito falho, ele só tem uma meta e tática, e alguém fez o planejamento estratégico e o que sobrou para a área local é a tática, não é a estratégia. Então, ou inexiste, ou o planejamento estratégico é falho. Aí, depois que a gente define o escopo nos 4 cases, a gente faz uma vasta pesquisa muito bem feita, robusta, com fonte digna, com número, para que o debate não seja feito em forma de eu acho isso, eu acho aquilo, não tem eu acho. No Foresight não é sobre o que você acha, é sobre o que os dados estão mostrando e sobre você ser capaz de intuir os sinais de futuro. E aqui tem uma gravurinha na tela, que é a nossa visão 360 em torno de sinais sociais, tecnológicos, econômicos, políticos, de meio ambiente e agora também de ética e sinais legais, que são termos novos que estão entrando aqui na nossa metodologia. E a gente faz uma vasta busca, e essa vasta busca trouxe nos 5 cases, nos 4, né? Tem mais um em andamento que eu não trouxe hoje para a pauta ainda. Um choque de realidade, não é nem um choque de futuro, é um choque de realidade. Os sinais, o levantamento, o scanning, a pesquisa, traz um senso de urgência muito grande, derruba toda a resistência e mostra o que precisa de atenção urgente, aonde estão os riscos, aonde estão as oportunidades e aonde estão as formas que a gente tem de criar o futuro. Só que nos 4 cases, os riscos são vistos imediatamente, as questões de emergência são vistas imediatamente, as oportunidades são vistas, mas elas não são assim, uau, nem um aha moment, e as oportunidades de disrupção e de futuro não foram enxergadas por nenhum dos 4 grupos. O mindset fica cego, ele bloqueia, ele não enxerga. E nós, da equipe de Foresight, a gente precisa provocar muito para que as pessoas tenham ideias ridículas sobre o futuro, para que elas saiam da caixa, para que elas pensem em coisas que são hoje absurdas, mas daqui a 10 anos totalmente plausíveis, totalmente possíveis. E isso nos 4 cases eu percebi, a dificuldade que as pessoas têm de pensar fora da caixa, de se expor, de ativar a imaginação e não a criatividade, são 2 coisas diferentes. Foresight trabalha com imaginação e criatividade. Eu acho que a inovação trabalha mais com a criatividade. Depois disso, a gente mede muito, né, as emoções que tem no ambiente e olha como o quadrinho inverteu. E isso aconteceu também nos 4 cases. No case da empresa global é um pouco mais difícil, porque a gente está atendendo 3 países ao mesmo tempo, e a realidade é um pouco diferente. E a gente descobriu que o grupo é mais operacional do que estratégico, que também não é uma grande novidade nesse mundo industrial. Mas olha como mudaram as emoções depois dessa primeira abordagem inicial. O grupo começou a ter esperança, diversidade, acreditar, ver um futuro melhor, enfim. E claro que o choque de futuro ainda traz frustração, incerteza, medo, mas numa proporção muito menor do que aquela de quando a gente entrou. Isso nos 4 cases, tá? O choque de realidade, o choque de futuro, eles existem. Eu vou falar agora um pouquinho de cenário, e uma das coisas que muito me surpreendeu foi a escolha do nosso case pequeno por um futuro de não mudança ou por um futuro muito tímido, porque há cansaço para construir um futuro extraordinário. E isso traz muita informação. Então, depois disso, depois que a gente tem dados, a gente começa a projetar. Nós temos muitos instrumentos para fazer projeções, sempre de possibilidades plurais. A gente trabalha com cenário,
a gente usa cenários um pouco mais fáceis que os cenários acadêmicos, e os cenários nos levam a organizar as projeções e a separar. Então, se a gente não mudar, o que vai acontecer? Se a gente mudar um pouco, o que vai acontecer? Se a gente inovar, o que vai acontecer? E o que de fato precisaria acontecer para a gente criar um futuro extraordinário? Nos 4 cases, no primeiro case, notoriamente, a escolha foi a mudança radical, o futuro que a gente quer criar. Isso energizou todo mundo, isso engajou pessoas e essa foi a escolha. No segundo case, a mesma coisa. Eles escolheram um futuro extraordinário. No terceiro case, o choque foi tão grande que eles não conseguiram escolher nenhum futuro ainda. E eles não sabem como criar uma visão de futuro, porque a visão de futuro precisa ser emocional e não lógica. Então, a gente ainda está no meio do caminho, a gente vai finalizar daqui a pouquinho, mas eles tiveram muita dificuldade de criar uma visão de futuro. Porque o choque do presente, o choque da extinção, o choque daquilo que já está em andamento para extinção foi maior do que a possibilidade de criar uma visão de futuro. E no quarto caso, a escolha foi manter como está, ou talvez depois fechar ou passar para frente, porque nós não temos energia para criar esse futuro extraordinário, e o projeto era maravilhoso. Mas se concluiu que aquelas pessoas não levariam esse projeto maravilhoso para frente, e isso também precisa ser legítimo, porque às vezes eu encontro o futuro e, por mais extraordinário que ele seja, eu escolho não construir este futuro que eu desenhei, e isso também precisa ser visto. Claro que a gente investiga no meio do caminho dos programas as barreiras, e aí eu uso o CLA, que é um método que mergulha mais fundo nas narrativas, nas barreiras, e muda a metáfora e muda a narrativa. CLA é preciso ser aprendido, eu fui para a Austrália aprender, trabalho muito com Sohail e Naitula, e o CLA entra, ele não é um método sozinho, ele entra em momentos apropriados, eu uso muito para quebrar ladainhas, quebrar barreiras, quebrar resistências e para realmente mudar o mindset. Criamos futuros plurais nos 4 cases, nesse case foi extraordinário, porque eles viraram um grupo, não mais só uma indústria, eles acoplaram todos os negócios que já tinham ali e criaram uma estrutura muito bacana, começaram a enxergar futuros plurais, o CEO se tornou o grande tutor da cultura e da gestão do futuro, no case 1, no case 2, no case 3, o 4 é uma dupla. Os líderes passaram a ficar mais capacitados para trabalhar através desse mindset voltado para o futuro. A formação na Kia de um colegiado executivo, estratégico, amadurecido, ela foi muito importante, porque a decisão saiu de uma pessoa só. E, obviamente, eles se relançaram com um novo propósito, uma nova visão, um novo logotipo, um novo posicionamento, novos núcleos. Foi realmente uma transformação muito grande. O case número 2, a mesma coisa, e o case número 3, idem. O relançamento, ele acontece na sequência. Sobre resultados alcançados, no case número 1 da Kia, a empresa passou a ser um grupo, incorporou outros negócios no seu portfólio e tem uma estratégia de futuro muito clara. Claro que o organograma saiu da hierarquia e agora ele é em rede. A estrutura de negócios está clara, isso está acontecendo no case número 2, no case número 3, no número 4 não, porque eles não vão fazer o futuro que eles projetaram. Vão vender e talvez a nova pessoa queira fazer. E ainda na Kia, num ano de pandemia, olha que interessante. As decisões estratégicas tomadas ao longo do projeto potencializaram os resultados, que teve um resultado 14,5% a mais, maior do que no ano anterior, num ano de pandemia. Isso é incrível. A humanização nas relações também consolidou o grupo, deixou o grupo mais engajado e fez com que eles olhassem para o presente, para o futuro imediato, ou futuro emergente, e o futuro de longo prazo ao mesmo tempo. Então, eles estão sempre nesse overlapping. No segundo case, isso também aconteceu, e a empresa, eu não tenho os números ainda, mas é um case que foi desenvolvido esse ano, e a empresa também passou a ter uma visão de futuro diferente. Nós fizemos um trabalho de gestão de reputação no segundo case de dermato, e o nosso diagnóstico de reputação
junto com a nova visão criada, mudou radicalmente a decisão estratégica da CEO, que estava indo para um lado e resolveu ir para outro, mudou a estrutura, mudou o formato, mudou o plano para 2022, já está em andamento. Os dados que a gente trouxe fizeram a empresa dar uma pivotada, e o que era difícil de enxergar antes, e o que era um grupo absolutamente desfuncional, agora se transformou num grupo extremamente engajado e num grupo com uma visão de futuro muito maior. Num dos cases aconteceu uma coisa muito interessante, que foi o RH redistribuir a área de gestão de pessoas para os gestores, ou seja, devolva o RH a quem é de direito. Não precisamos ter uma área de RH, cada gestor vai ter que cuidar do seu RH, e eles foram treinados para isso, e está funcionando muito bem até hoje. A empresa apareceu como um case no Fantástico, onde a equipe participa da seleção, e esse é a nossa conclusão do webinar de hoje. Eu vou falar só algumas coisas que eu acho que ainda são muito importantes em termos de case de foresight aplicado. A gente já tem para o ano que vem muitos cases aqui em andamento, e o que eu diria é, o planejamento estratégico, ele já vinha cheio de falhas. Um planejamento estratégico que não tem um objetivo de longo prazo, que conecte a emoção das pessoas com uma grande ambição de impacto social, que não tem um objetivo claro, ligado a esse objetivo de longo prazo, específico, descrito em termos de o que a gente vai construir, quais são as medidas, como a gente vai chegar lá, por que isso é importante em termos de reputação, de impacto social, de realização das pessoas que estão lá, tem um plano tático, não um plano estratégico. O foresight entra para oxigenar tudo isso e para ajudar a estratégia a criar algo mais robusto em termos de longo prazo. E volta do longo prazo para cá, para que o planejamento atual seja mais simples, mais eficiente, mais poderoso. E o framework que a W desenvolveu, nós começamos com o foresight estratégico. Depois a gente integra o foresight estratégico no planejamento estratégico. E o nosso framework de planejamento estratégico, ele é muito mais simples, mas ele cobre todas as lacunas que eu vi nos últimos 15 anos, que são a razão pela qual a execução do plano estratégico nunca acontece como deveria. Eu acho que os estrategistas esquecem algumas coisas essenciais. Estratégia é arte, não é plano. Então, se eu não tenho um objetivo de longo prazo ambicioso, algo que toque o coração das pessoas, algo que elas queiram fazer parte, eu não tenho estratégia para montar. Se eu não sou um estrategista nato, que sabe que a estratégia é uma arte, não um plano, eu não tenho uma história para contar e nem um convite para fazer. Sem o objetivo, sem a história e sem o convite, o seu plano vai ficar furado. Então, a gente agora integra o foresight com o planejamento estratégico, e isso sim vai levar as empresas que querem liderar o mercado futuro a darem um salto exponencial já na próxima década, ou talvez já no próximo ano. Esse foi o nosso webinar de hoje. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar pelo chat, vai ficar gravado lá no YouTube, vai ficar gravado no Facebook também. Estamos aqui à disposição. Entre lá no nosso site para baixar o estudo, para baixar o Foresight Lab, para baixar o case. E eu queria dizer também que nós temos ainda agora o último curso do ano de certificação internacional em Foresight, para quem quiser aprender metodologias. Ele é um curso dividido na versão em português, que traz conceito, fundamento, overview de método, e depois você pode continuar o seu estudo em inglês e aplicar o seu trabalho para que a Universidade Tamkha dê o certificado internacional para você. Foresight é algo que precisa ser aprendido, mas para você ser certificado, você tem que provar que você aprendeu e mostrar que você aprendeu. A gente aqui é muito rígido na correção dos trabalhos, e a Universidade Tamkha também são professores de fora que analisam, e o que eles vão analisar é se você aprendeu o conceito, fundamento e aplicação. Então, dia 27, a turma já está confirmadíssima,
Nós já temos uma diversidade bastante grande. A última turma do ano já foram mais de 100 pessoas aqui formadas pela W. São pessoas no mercado brasileiro que sabem o glossário, a metodologia, a aplicação. E isso nos ajuda muito, sem dúvida alguma, é para isso que a gente existe. E é um curso de 8 aulas, muito bacanas, de muita prática, que vão transformar realmente a sua capacidade de lidar com esse futuro e de ser future ready. A Fran colocou aí no chat o link, se você quiser participar, a gente começa na semana que vem. Eu estarei na Alemanha, mas eu começo a nossa turma de lá. Vini participa dessa jornada comigo, que é um Foresight Practitioner formado pela W, mas é nosso head de Foresight aqui. E eu espero que você consiga fazer do futuro um item do seu presente e que você saiba como trazer o futuro para o presente, mas principalmente, gente, que a gente entenda que falar de futuro, construir o futuro, exige método. Sim, Lúcia, as aulas ficam gravadas, tá? Você não pode assistir todas as aulas gravadas, porque a gente faz dinâmicas durante, mas se você não puder assistir uma e outra aula, ela fica gravada. O importante é que você participe com o grupo nos trabalhos de aplicação, que é assim que você vai aprender a metodologia, e tem um conteúdo todo lá depois na plataforma, que você tem 2 meses para estudar, e a gente recicla ele a cada turma. No ano que vem o formato vai mudar, o valor vai mudar. Então, se você puder, esse ano, mergulha lá, entra na turma com a gente, porque é surreal de maravilhoso. A cada turma que eu formo, eu fico mais feliz, porque a gente existe para 2 coisas. A primeira, para fomentar o pensamento de longo prazo, não o curto prazismo. E a segunda, para transformar o Brasil num lugar respeitado de Foresight, e é para isso que eu vou no palco da Alemanha. Muito bem, gente. Então, super bom dia para todos vocês. Um abraço carinhoso. Muito obrigada por quem nos assistiu. Divulgue, porque Foresight é um pensamento, é um método, e a gente precisa olhar para o futuro de uma forma estruturada. Bye, bye. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Vem para o curso, Lúcia.